Hermínio Sargentin estudou letras clássicas e filosofia na USP, em São Paulo. Lecionou língua portuguesa em escolas das redes públicas e particular. E foi assessor de língua portuguesa em escolas de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Na TV Cultura, apresentou o programa Qual é o Grilo? E foi assessor pedagógico no programa Teleromance. Ministra cursos e palestras para professores e é autor de livros didáticos para o ensino fundamental e médio. Dentre as obras publicadas, destaca-se atividades de comunicação em língua portuguesa, montagem e desmontagem de textos, brincando de escrever, redação curso básico, redação para o 2º grau, gramática mágica, gramática básica, gramática didática e a história do sentimento na literatura, para falar sobre a escrita com descoberta do outro e de si mesmo. Eu convido agora o professor Hermínio Sargentin. Boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer à direção da faculdade o convite para esse encontro. Esse encontro que vai me permitir conversar com vocês e refletirmos a respeito de alguns aspectos relacionados aí à nossa vida. Inicialmente, eu fui informado de que o tema da fala seria relativo aos desafios do século XXI no litoral norte. Posteriormente, foi-me solicitado um tema e eu propus o tema A Escrita como Descoberta do Outro e de Si Mesmo. Na verdade, pensando sobre esses dois temas, eu vou conversar com vocês, estabelecendo um diálogo entre os desafios do século XXI no litoral norte e a escrita como descoberta do outro e de si mesmo. É claro que para que possamos estabelecer esse diálogo, eu vou ter uma leitura a partir, fundamentalmente, do aspecto existencial, tomando como base a linguística e a filosofia. Certo? Na leitura do tema, eu gostaria de começar a pensar com vocês, pensando sobre o tema, os desafios do século XXI no litoral norte. Ao ler esse tema, é claro que nós temos por trás desse tema o elemento fundamental, que é o homem. Então, os desafios do homem, o homem no século XXI e o homem no litoral norte. E eu gostaria de segmentar esse título nessas três partes. Vamos começar com no litoral norte, que seria exatamente o espaço. Eu gostaria de pensar com vocês qual é esta relação do homem com o espaço. Nós podemos pensar inicialmente o espaço como o lugar em que vivemos. Mas isso é um dado físico. Na verdade, eu acredito que o espaço, ele só se torna significativo se for significativo para nós. A sua casa, a decoração que você dispõe os móveis, não é apenas uma decoração, ou pode ser apenas uma decoração. Evidentemente, ela se tornará mais significativa para você se não for apenas uma disposição física, mas aquilo tem a ver com o que está dentro de você. Então, o espaço é importante, não como lugar que eu estou, mas como expressão do que eu sinto. Quando nós assistimos a um filme, a um bom filme, ou lemos a uma boa história,
toda referência ao espaço é feito não como localização da personagem, mas como expressão do estado interior da personagem. Nesse sentido, o espaço, para se tornar significativo, ele tem que ser ingerido por nós. As coisas, as pessoas, o próprio espaço. Essa natureza toda que nós temos aqui no litoral norte pode ser um ser ausente para nós se não estiver em nós. A posse das coisas não está em tê-las, mas em senti-las. Algo é importante para mim, um objeto, um espaço ou uma pessoa, se este ser estiver em mim. É dentro de mim que as coisas se tornam significativas. Então eu vejo, quando eu penso aqui no litoral norte, eu diria que o espaço, antes de mais nada, toda essa natureza, somente poderá ser valorizada se ela estiver dentro de mim. E cada um de nós pode fazer uma leitura diferente dessa natureza. Nós olhamos para as coisas, olhamos para a mata, olhamos para o mar, e cada um de nós tem dessa leitura olhares diferentes. Pode ser que para algumas pessoas esse olhar simplesmente significa um estar. Para outras tem determinadas sensações. Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler um trecho só para mostrar como o espaço pode estar dentro de nós, e esse espaço, ele tem leituras diferentes, dependendo exatamente de como nós lemos isso. Eu vou ler um início de uma ficção, de uma história, de um romance, que eu estou produzindo. É claro que esse romance, o professor é mais forte do que o ficcionista, então as coisas caminham um pouco devagar. Mas eu quero mostrar uma personagem olhando para a ilha. Evidentemente, a ilha que está no nosso olhar pode parecer ser a mesma para todos. Mas dependendo de como eu a sinto, ela pode ter significados diferentes. Então eu vou apresentar a vocês o início de um dos capítulos aqui, em que eu coloco essa personagem olhando para a ilha. E ao olhar para a ilha, ele tem leituras diferentes. Ao completar 60 anos, deu de cara com o fato mais óbvio de sua vida: ia morrer. Sempre tinha vivido como um ser imortal, e iluminado por essa sensação de imortalidade, fingia desconhecer que ele, assim como todos os seres vivos, tinha nascido grávido da morte. Olhar a vida com os olhos da morte mudava o sentido da própria vida, e ele estava agora divisando o horizonte da morte, que deixava de ser uma fantasia e começava a assumir contornos da realidade. Da varanda de sua casa de praia, Ulisses olhava o mar. Daquela paisagem do final de tarde vinha um ar de paz e de mistério. Ao longe, o contorno da ilha, meio indistinto, parecia ser um pouco a ideia indefinida da morte, que estava distante, mas já não tão distante. Ele sabia, no entanto, que ela estava ali, que ela existia, que ela era real. Para vê-la bastava chegar mais perto, e nesse momento